Então, acho que às vezes é uma questão que tá para olhar por duas vertentes ali, né? Às vezes tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, se nós olharmos pelo copo meio vazio, nós vamos pensar o seguinte: um dos brasileiros já vai ficar pelo caminho, né? Já vai cair ali nas oitavas de final. Agora, se olharmos o copo meio cheio, nós vamos pensar que teremos um brasileiro já assegurado ali entre as 8 melhores equipes da competição. E com certeza é um confronto que promete muito aí, né? Esse confronto de Palmeiras e Botafogo, que já vieram protagonizando bons jogos, assim, grandes jogos, memoráveis jogos nos últimos anos, né? E ontem, no grupo do Palmeiras ali, principalmente, foram duas partidas bastante movimentadas, né? O Palmeiras perdia ali por 2-0 para o Inter Miami, né? E por um momento ali vinha sendo ajudado pelo Al-Ahly, né? Que estava lá segurando o Porto, né? Pois em alguns momentos ali, acho que o torcedor do Palmeiras até ficou um pouco receoso ali, porque no momento que o Palmeiras sofreu 2-0, uma vitória do Porto ali, por um gol de diferença, já estaria eliminando o Palmeiras, né? Por fim, o Palmeiras conseguiu uma arrancada ali, algumas substituições ali deram muito certo, e aí a gente já passou a cogitar uma outra possibilidade. A partida lá estava empatada lá, e uma vitória ali do Al-Ahly poderia, de repente, eliminar o Inter Miami, né? E o Inter Miami que vem sendo uma surpresa aí nessa competição, né? E agora vamos aguardar aí como que vai ser esse confronto entre brasileiros e também outra expectativa de como que vai ser o reencontro do Messi com o PSG na outra oitava de final. Sobre o Palmeiras realmente eu concordo com o que vocês falaram, principalmente você, que não vem bem não fez uma boa, foi meio irregular essa fase de grupos do Mundial de Clubes, mas muito não é novidade para mim que acompanho o Palmeiras. O Palmeiras está jogando assim faz tempo, já tem no mínimo uns 2 anos, 3 anos, vai, que o Palmeiras joga assim, ganha jogos quando você acha que não ganha, faz uma ótima sequência de vitórias, fica sem perder e de repente engrena vários jogos ruins, mexidas de escalações, tudo a gente entende, como o próprio Abel Ferreira pontuou ontem, mas a gente tem que saber entender que ele tá para vencer. Às vezes você consegue vencer jogando bem, às vezes você não consegue vencer jogando bem, e às vezes você consegue vencer jogando bem, e aí é do futebol. Mas o Palmeiras é de se preocupar, porque o primeiro jogo do Palmeiras, que para mim e para muitos foi o melhor jogo do Palmeiras na competição, foi com a escalação que conseguiu uma boa sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Felipe Anderson, por exemplo, que era essa válvula de escape que ajudava muito o próprio Estevão, que pegava o Estevão e colocava ele para o meio para ficar até mais fácil, ele conseguia as suas individualidades melhor do que ele só chutado ali na ponta direita. Então, mediante a isso, que a gente viu, que a gente deu a entender que essa escalação não se repetiu. Muito estranho. Não sei se vai se repetir. Sobre o Botafogo. O Botafogo jogou... O Botafogo também não fez um espetacular primeira fase, vamos dizer assim, não fez. Foi muito exaltado por causa da vitória por 1-0 do PSG, que foi um ótimo resultado. Mas vamos falar que contra o Atlético de Madrid e contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo foi dominado. O Botafogo teve alguma chance de fazer gol? Teve. O X gols, por exemplo, que teve mais chances de não teve, aliás, de se defender o X prospecto de gols, que é as chances criadas pelo adversário, contra o Paris Saint-Germain o time conseguiu se suportar bem. Mas já contra o Atlético de Madrid, não. Sofreu mais um pouquinho. Contra o PSG conseguiu se controlar mais, mas contra o Atlético de Madrid, não. Mas eu não vejo também uma diferença tão grande, gritante. O problema é que o Botafogo conseguiu o resultado contra o Paris Saint-Germain, que é o time do momento, atual campeão da Champions, e isso meio que alavancou. E aí essa comparação dos dois grupos, o Botafogo ficando em segundo, sai como favorito, e o Palmeiras ficando em primeiro, meio que o pessoal descredibilizando assim, não tendo tanta confiança e firmeza, que é até algo atípico. Parece que o Abel gosta desse jogar contra, ele gosta, acho que ele se sente, é isso. Mas eu acho que nenhum
dos brasileiros, tirando o Flamengo, que aí já é outro ponto, fez uma excelente primeira fase. Eu acho que o Fluminense teve momentos de complicação, tanto contra o Borussia como o Russan Dai, se não me engano. O Palmeiras teve bons momentos, mas complicou também, como o próprio Nando falou. E o Botafogo, se não fosse a goleada no primeiro jogo do Paris Saint-Germain, 4-0, talvez esse resultado, que foi o algoz, eu acho que esse foi o resultado que decretou a classificação do Botafogo, um 4-0, não que o Paris Saint-Germain não pudesse fazer 4-0, o Botafogo foi ótimo, mas olhando os dois times, não era para ter essa discrepância toda, por mais que o Paris Saint-Germain estava tão bem.